Queria saber de vocês aí desse projetinho, se todos conseguiram finalizar, se não conseguiram finalizar, quer alguma ajuda, se tem um espaço de dúvidas agora também. Tipo, Léo, eu fiquei com 32 dúvidas aqui, tem como tirar elas agora? Tenho, tá? E aí, vamos lá, comecem aí. Se vocês têm dúvidas, querem que eu explique alguma coisa que não ficou muito clara, posso até pegar meu código aqui de novo. Oh, peraí, deve estar aqui. Não consegui toda a última aula, beleza. Sobre a aula, Denis, tem alguma dúvida, assim, alguma questão que tu queira que eu mostre, que eu exemplifique de novo? Faça alguma outra explicação? Tá tranquilo. Se surgir alguma coisa... Só responder o colega aqui. Salvar as tarefas realmente é a parte mais... É onde complica um pouquinho essa questão do projeto em si. Né? Não que seja muito difícil, mas a gente tem algumas questões aí para trabalhar com local storage ali que é bem nada usual, digamos assim. Né? Então tá. Se não temos muitas mais dúvidas, tá? Hoje a aula vai ser praticar um pouquinho mais, tá? E aí eu posso fazer, vou começar talvez agora com lançando um exercício para vocês, que ele não é tão difícil assim, mas vai trabalhar essa questão de DOM e vai trabalhar um pouquinho da questão de estilização também. Certo? Deixa eu criar um novo aqui. Target Trust. Projeto. Vocês estão me ouvindo ainda, né? Sim, tudo Tá. normal. Ah, não, beleza. Achei que tinha caído a rede porque eu não consegui criar o sandbox aqui. Por algum motivo isso aqui está bizarro. Mas enfim, tá? Tá, assim, vocês querem que eu faça... vou fazer pelo VS Code também, porque muitos tiveram um problema... Agora abriu isso aqui. Tá? Que não é bem um problema, tá? Mas é algo que acontece com frequência com o VS Code. Deixa ele abrir aqui em algum lugar que eu já jogo pra cá. Tcharam. Acho que todos estão usando o VS Code, né? Deve ser o free o mais legal assim para usar. Tem algumas ferramentas que eu utilizo bastante no VS Code, tá? As minhas extensões queridas. Só vamos abrir uma nova pasta aqui.
tá? Então, não sei se vocês conhecem, já devem conhecer, mas as extensões do VS Code, tá? Que facilitam bastante o nosso desenvolvimento, tá? Como eu trabalho bastante com HTML, tá? Eu uso uma chamada auto rename tag, tá? Que, ou seja, toda vez que eu mudar o nome de alguma tag, ele automaticamente vai fechar essa tag para mim com o mesmo nome que eu estou digitando. Tá, então se eu tinha uma div, agora eu vou trocar para um span, tá? Conforme eu digito só em um lugar, ele troca no outro. Então se eu digito onde está aberto, ele fecha, se eu digito onde está fechado, ele abre essa tag para mim. Questões de customização, tá? Só para deixar essas frescuras bonitas assim, tá? Ou seja, neste formato lindo aqui. Tá, acho que agora o colega entrou também. Não saiu? Tá. Eu uso outro tema aqui também, mas um que é legal que vocês usem, tá? É o ESLint, tá? Que é uma extensão para deixar o nosso código bonito, junto com o Prettier, tá? Que são duas extensões que só de instalar elas, tá? Quando tu salvar o código, tu já consegue ter uma formatação bonita e automática, tá? Vocês veem que eu uso bastante coisa aqui também, tá? Qual é o nome da primeira mesmo? ESLint e o Prettier, Beleza, tá? valeu, Léo. São essas duas aí que eu uso bastante. Super recomendo que usem também. E caso vocês troquem de computador por algum motivo, tá? Eu tenho um que é o Setting Sync, tá? Que eles fazem a sincronização na nuvem com as minhas configurações. Então, se tu reinstalar o VS Code, se tu instalar em outra máquina, tu pode usar as mesmas configurações sem precisar instalar tudo manualmente. Tá? Essas são as extensões que eu uso muito, tá? E quando eu faço desenvolvimento só com HTML também, eu uso o Live Server, tá? Para eu não precisar recarregar a página todas as vezes que eu estiver codificando alguma coisa, tá? Então, essas três, assim, acho que seria legal vocês terem, tá? O Live Server, o ESLint e o Prettier, que são, assim, meio que mundialmente usada no mundo JavaScript, tá? E depois tem outras várias aí extensões que vocês podem dar uma pesquisada na própria loja. Gosto sim. ESLint, Prettier, o Live Server. Tá. Essas são as três. Agora já foi aqui. Mas pode ser lá no WhatsApp também, pra gente não se perder também. Extensões, VS Code. Tá, perfeito. Esse programa acaba. Você tem que fazer alguma coisa para ativar elas ou elas Não, ativam? ela. Deixa eu abrir um arquivo aqui. File. Tá. Vai aparecer aqui embaixo. Não sei se vocês conseguem ver bem. É ESLint Prettier. Tá. O ESLint, provavelmente a primeira vez que vocês instalarem ela, ele vai pedir a permissão para rodar, tá? Então vocês podem permitir só nesse repositório aqui que vocês estão, ou para sempre, tá? Eu boto sempre porque ele automaticamente já inicia, tá? E o Prettier também, tá? Ele tem o log dele aqui, já vai aparecer aqui embaixo, tá? E quando tu salvar um arquivo, ele já vai, quando tu formatar também, na verdade, é Alt Shift F, se eu não me engano, ele pode perguntar qual extensão ele vai usar para formatar teu código. E aí tu pode marcar o Prettier ali, tá? Mas se os dois estiverem aqui embaixo com as setinhas ali, é porque ambos já estão rodando, tá? É basicamente isso aí. Não precisaria fazer mais nada além disso, tá? Eu, Leonardo, tenho... Tá. Não se assustem, tá? Eu tenho
bastante configuração já feita em função do Prettier, tá? Só que aí são coisas que eu gosto de usar, tá? Então não se assustem aí. Mas aí vocês podem dar uma pesquisada melhor em tudo que o Prettier tem, tá? Se vocês ficaram curiosos aqui, tá? O Prettier, ele tem já dentro do site dele, na documentação, tá? Vários tipos de marcação que ele tem, tá? E tem algum lugar, aqui a API, se eu não me engano, tá? Que tem todas as funcionalidades que ele tem, tá? Aqui, options. Tá? Então todas essas opções que aparecem aqui, tá? São opções que tu pode configurar para o Prettier, tá? Então esse aqui eu já não uso, não gosto do ponto e vírgula, tá? Aquelas aspas que eu falei para vocês podem definir um padrão, tá? Se aspas simples, se aspas duplas, tá? Trailing comma, também o espaço, né? Dentre os brackets ali, que as chaves, tá? Eu gosto mais disso aqui porque o código não fica todo junto, tá? Parênteses na arrow function que eu falei que era opcional, tá? Eu sempre deixo ele para não usar, acho que fica melhor assim, tá? E várias outras configurações ali, né? Mas por padrão, assim, por default, ele já vem com algumas configurações dele que aí tu pode sobrescrever com qualquer valor que estão aqui, tá? Esse end offline é legal se tu compartilha código entre Mac, entre Linux e Windows também, porque o fim da linha de cada um deles é diferente, tá? Então tem algumas coisinhas aqui que são bem específicas e deixam o código de vocês bonito também, tá? Uma coisa, deixa eu ver uma coisa. Esse código aqui não está legível para vocês, né? Tá pequeno? Ou tá bom de enxergar? Até dá para enxergar, mas se quiser dar uma aumentadinha, ficar melhor. Melhor assim? Tá melhor, vocês querem que eu aumente o tamanho da fonte daí? Pra mim tá bom. Tá, eu vou deixar assim porque eu sei que eu dou um zoom, eu tiro o zoom, é mais fácil. Se vocês não conhecem, tá? Se vocês digitarem exclamação, tá? E derem o comando respectivo aqui, tá? O próprio HTML já monta uma estrutura padrão de página para nós, tá? Esse é o image do VS Code, tá? Ou seja, ele tem atalhos de código que facilitam já a nossa vida, certo? Então aqui vai ser o mini projeto 1, tá? Vocês veem que eu salvo, ele já salva aqui, tá? A estrutura HTML está montada aqui. Se vocês clicarem nessa pasta aqui, tá? Ou aqui dentro do arquivo, eu prefiro dentro do arquivo, vai ter a opção de abrir com o Live Server, tá? Que é aquela outra extensão que eu falei para vocês ali. Se eu fizer isso aí, ele vai abrir a minha página HTML aqui que não tem nada, tá? Porém, se eu adicionar uma tag aqui h1, tá? Olá, target, e salvar o meu arquivo, abrir o meu navegador, ele já reflete aqui automaticamente para nós aquele arquivo ali que ele está lendo, tá? Isso aí funciona por arquivo index.html, tá? Então essa nomenclatura é importante para o Live Server. Tu pode ter outras páginas sim, tá? Porém a ideia é mais simples, né? Bota uma pasta, um arquivo HTML index ali e já vai sair tudo funcionando de boas, certo? Eu vou tirar essa marcação aqui agora que a gente não vai usar, tá? Então, se não tiverem mais, não sei se César, tu entrou agora, dê esse passinho aqui se alguém tiver alguma dúvida sobre esse último projeto que eu passei, quer que eu explique alguma coisa de novo,
ou se alguma coisa no teu código não funcionou, tu quer que eu tire alguma dúvida, esse momento seria agora. Por mim, tá. Pode seguir. Beleza, tá. A gente vai trabalhar em alguns mini projetos ali, vocês viram que eu já chamei de mini projetos, tá? Por quê? Tá, eu vi que tiveram algumas dificuldades no início aqui com manipulação do DOM, né, o HTML, que já era o esperado, tá? Então, antes de seguir para uma parte que é um pouquinho mais complicada, tá, que é pegar os dados, né, de algum outro lugar, uma fonte de dados, e manipular eles na tela, assim, né? Essa aula de hoje a gente vai trabalhar alguns projetinhos menores, tá? Para fixar alguns trabalhinhos, assim, alguns focos mais específicos da linguagem, tá? Então eu vou dar ali uns tempos menores para a gente fazer, tá? Esses projetinhos que eles são um pouquinho mais simples, tá? Mas não se enganem, eles podem ser traiçoeiros, tá? Eu vou começar com um exemplo básico aqui, mas eu não vou fazer todo o JS dele, tá? Quer dizer, eu vou evitar de fazer o JS dele aqui, tá? Eu vou meio que deixar a marcação HTML pronta aqui, tá? Para exemplificar o que eu quero que vocês façam. Vocês já devem ter usado, tá? Algum acordeão. Eu acho que é assim. O collapse aqui no Bootstrap pode ser, tá? Que faz este efeito aqui, tá? Tá, eu não vou copiar aqui essas div deles aqui, mas a minha ideia é que vocês consigam fazer isso aqui, tá? Vocês vão ter quantos elementos quiserem, tá? Bota uns 3 na tela, tá? E quando vocês clicarem em algum botão, algum conteúdo vai ter que estar disponível que faça sentido com este botão, tá? Então, se tu clicar aqui no primeiro elemento, tá? Ele vai ter que ter a função de toggle, tá? Ou seja, mostrar e esconder o elemento. Se eu clicar, aqui é mais fácil. Se eu clicar no segundo botão, tá? Clique em 2 botões ou 3, tá? Se eu clicar, acho que não tem um exemplo legal que eu quero, poxa. Aqui, tá? Esse aqui. O primeiro item, tá? Os 3 inicialmente fechados. Se eu clicar neste item, tá? Eu quero que algum conteúdo aqui apareça, tá? Se eu clicar no segundo item, tá? Ele vai mostrar apenas o segundo item e o primeiro item vai sumir, tá? E assim para todos os itens que eu tiver. Então, a ideia é que esse código de vocês, tá? Seja bem simples assim, tá? Mas essa questão de ao clicar em um fechar o outro, tá? Eu deixo aberto ali para vocês conseguirem, né, quebrar a cabeça um pouquinho aí, tá? Se vocês quiserem eu posso copiar até essa marcação aqui para vocês, tá? Mas acho que não precisa, tá? Este é o primeiro exercício agora que vocês vão ter uma meia hora para fazer. Vale Bootstrap, vale se tu usar só o CSS, tá? Se tu usar o JS dele, aí já acho que não vale não, tá? Porque a ideia é que vocês trabalhem o Bootstrap não, o JS de vocês, tá? E aí se vocês quiserem, ele tem aqui, tá? Alguns métodos aqui, só que vocês têm que descobrir o que eles fazem, tá? Eu não vou dizer o que eles fazem, tá? Então... E você já vê que isso aqui é um pouquinho diferente do JS Vanilla que a gente está usando, tá? Mas nada impede de vocês fazerem essa variável aqui também, né? Isso aqui é o jQuery, aquele que eu falei para vocês, que eu acho que ninguém usa muito no mercado assim hoje em dia, tá? Mas se quiserem usar, não recomendo também, tá? Mas ele só faz com que a gente tenha algumas coisinhas, umas funções mais fáceis de se fazer, tá? Então, primeiro mini projeto, tá? Mini projeto 1, acordeão, fazer um acordeão, certo? Clicou no elemento, clicou em outro elemento, tá? Mostrou ou excluiu, né? Excluiu não, né? Não exibiu aquele conteúdo ali, tá? Léo, como é que eu começo a fazer isso aí, tá?
que é a minha ideia aqui, tá? Eu vou começar o exemplo e vocês vão seguir daí, e aí a gente vê o final como é que vai ficar, tá? Então, o que que eu, Leonardo, faria? Eu sempre faço aquilo que é mais fácil primeiro, tá? E o que que é mais fácil? Criar uma marcação HTML para isso aqui. Léo, outra coisa, precisa de uma animação bonitinha assim? Não, pode ser um negócio, pá, tu clicou no botão, apareceu ali na hora, sem transição nem nada, tá? Sem estresse com isso aí, tá? Eu não sou mestre de CSS também, mas animações eu acho algo legalzinha também, tá? Então eu vou criar um H1 aqui, que eu vou ter, tá? Meu primeiro acordeon. Eu não sei, acordeão. Não sei como é que se fala isso aí em português, você sabe? Não sei se é acordeão mesmo. Vai ser acordeão. Perfeito. Tá? Esse meu acordeão, tá? Ele vai ter uma div aqui, tá? E depois eu vou ter 3 bloquinhos aqui, tá? Então pode ser uma div com título, fazer um FAQ, então. FAQ do Léo. Beleza. Tá. Pergunta 1. Tá. E aí aqui. Então aí aqui tu pode ter uma outra div. Pergunta 2. Opa, div não. Div. Tá. Então outra div. Tá. Pergunta 3. Pode ser um botão, se tu quiser, também. Porque a marcação HTML não vai influenciar naquilo que tu vai fazer de JS, né? Então, se tu quiser usar um botão, também fica legal, tá? Aí pode ser, se quiser aqui, essa div, vai virar um botão. Tá. E aí que vai ter... Vocês viram que eu troquei a primeira div aqui e ele já fechou a segunda para mim, tá? Isso ajuda bastante. E um botão aqui, tá? Formatando um pouquinho o Prettier. Se eu abrir o meu código agora, tá? Eu tenho isso aqui, tá? Eu tenho a pergunta 1, a pergunta 2 e a pergunta 3, tá? Agora começa o trabalho de vocês, efetivamente, tá? Esses 3 elementos tem que virem por padrão escondido, tá? Então, estes caras aqui não podem mais aparecer quando eu iniciar a página. Léo, como é que eu faço isso? Tá? Através de CSS pode ser, tá? Eu vou ser preguiçoso assim. Eu vou fazer aqui. Eita. Saiu. Tá? Perfeito. Tá? Aí essa div aqui vai ter uma class chamada height. E hide nessas 3 aqui também, tá? Se eu abrir o meu código aqui, beleza, tem a pergunta 1, a pergunta 2 e a pergunta 3, tá? Aí agora, quando eu clicar na pergunta 1, eu tenho que mostrar ela. Quando eu clicar na pergunta 2, eu tenho que mostrar a pergunta 2 e esconder a pergunta 1. E quando eu clicar na pergunta 3, eu tenho que exibir ela e esconder alguma das outras, tá? Se não tiver nenhuma delas mostrando, tá? Eu vou clicar. Se eu tiver sendo exibida a pergunta 3 e eu clicar na pergunta 3, ela tem que fechar, tá? Comecem a codar aí e vão me chamando conforme vocês vão precisando, tá? Eu vou fazer um esquema aqui que vai ser o seguinte: meu VS Code vai vir para outra tela,
onde vocês não vão mais me ver. Como você é mal, Léo. Não, mentira. Não consigo nem fazer cara de bravo. Vocês acreditem em mim. Eu só fiquei brabo de verdade, assim, recentemente, quando eu comprei um computador e eu liguei na tomada e ele queimou a fonte. Mas, beleza. Se vocês quiserem ver o exemplo funcionando. Olha, tu odeia Bootstrap, mas tu fala bastante dele. É porque ele tem os exemplos que eu quero fazer prontos, tá? Então, né? Aí é com vocês. E vão me chamando conforme for tendo dúvidas aí, tá? Então, qualquer coisinha, qualquer problema, vocês me chamem. O meu infelizmente não vai ter CSS aqui. Apesar de talvez depois eu dê uma ajustadinha nele. Tá? Mas se tem algo parecido, se quiser praticar esse aí, ó, tá? Vai em frente, se tu acha que já tá fácil, não quero fazer isso aí. Eu já vou, daqui a pouco, se a gente terminar esse aqui, eu tenho alguns outros projetos pra gente fazer. Claro, se quiser mostrar aí pra nós. Ele tá aparecendo já. Que legal. Tem um estilo bonitinho. Muito show, gostei. Parabéns pela criatividade também. Eu não teria feito melhor que isso aí, porque eu não sou um cara criativo.
CSS é bom, cara, gostei. As animações fica show, trabalha bastante.
Não sei se eu estou apresentando aqui também. Deixa eu retomar a minha apresentação. Como é que vocês estão aí? Tá indo? Tá difícil? Querem uma luz? Outra coisa, pessoal, eu descobri que hoje tem jogo do Inter também. Então, se precisarem sair, caso vocês queiram acompanhar o jogo. Ô, professor, Oi. eu tô analisando esse código aqui que eu achei de um acordeão ali na W3. Tô Aham. mandando ali no chat. E tem uma dúvida, só pedi para te explicar ali quando eles colocam this ponto next element sibling. Tá. No JS aqui. Tá. Isso, no JS aí. Tem aquela parte do meio ali é completamente irrelevante. Aquilo lá tu pode cortar fora, não vai fazer a menor diferença. Uhum. Mas aquela parte final ali é o que realmente faz o acordeão descer, né? Sim, esse aqui. Tá, o que acontece aqui. Deixa eu ver a coisa. Acordeon, deixa eu ver a marcação aqui dele. Tá, então. Acordeon. Uma classe no HTML que ele tá pegando. Uhum. Aí ele cria um for. Para Dentro percorrer do for. todos. Porque esse aqui, ó, Elements by Class Name, ele vai pegar todos os elementos que tem a classe acordeon, tá? Então ele vai pegar esse botão, este aqui e o terceiro botão, certo? Tá? E ele declarou uma variável i que eu não precisava fazer aqui, podia fazer direto, tá? Ele vai fazer um for, tá? Na quantidade de elementos que tem aqui, tá? Então se tu tiver 4, se tiver 5, isso aqui vai ser sempre dinâmico, tá? Mas isso aí é a quantidade de botões que tem? Isso. O HTML, porque ele, por exemplo, tem 3 botões no HTML. Como ele botou um for baseado em botões, ele é um array que tem 3 pontos, é isso? 3 botões. Isso, exatamente. Ele vai pegar todos os elementos que tem essa classe, no caso são 13. Ele vai te dar uma coleção de elementos HTML. E aí essa coleção é um array, tá? Esse array tem aquele método length ali que eu falei, né? Então ele vai contar a quantidade de elementos que tem neste array. Então ele vai fazer, neste caso, este loop aqui, tá? Em 3 vezes, tá? Para cada um dos elementos. Então o que acontece? Esse ACC aqui, né, acumulador ali na posição i, ou seja, ele está acessando essa posição, esse i começa em 0, tá? E ele está fazendo o quê? Ele está adicionando um evento de clique, tá? Para todos estes botões aqui, tá? Essa é a primeira parte que ele está acontecendo aqui, tá? E esse this aqui, tá? Ele se refere
a este elemento aqui. Tá? Isso aqui é a única diferença que tem para uma arrow function, tá? Se tu trocar para arrow function, esse this não funciona mais aqui, tá? Ele não existe. Mas o this se refere a este cara aqui, tá? Mas quem é este cara? Tá? É o cara que está sendo... Como essa função, tá vendo? Ela está sendo, né, atachada a este elemento, tá? Dentro dessa função, sempre que tu chamar o this, tu vai chamar esse cara. Ao invés de tu ter que escrever ACC, né, colchetes i, tu pode usar o this. Então, ou seja, eu estou pegando este elemento, pegando a lista de classes deste elemento aqui e estou dando um toggle na classe active. Certo? Até aqui foi? Quer dizer que o this chama a função, Chama o o this elemento. chama a variável que está dentro da função. Isso. Tá? Não sei se eu não posso editar isso aqui. Não. Aqui. Em vez desse this, tu poderia fazer assim, ó, acc em i, tá? Que funcionaria igual também. Acc. Eu acho que é isso aqui. Não tá atualizando isso aqui. Saco. Esse editor aqui do W3 é muito ruim. Tá. Preciso... Depois eu posso mostrar no meu aqui, eu não usei essa abordagem, mas a ideia é essa, tá? Varrer todos esses botões aqui, né? São 3. E para cada botão deles, tu adicionar uma função, tá? Aí essa função é que tá mandando, né? Primeiro, tu vai dar o toggle no ativo. E aí depois esse next element sibling, tá? O que ele vai? Ele vai procurar o próximo elemento irmão deste cara aqui, tá? Então, o próximo elemento irmão deste acordeão, tá? E aí irmão é o cara que está na mesma direção, tá? Tá na mesma indentação aqui, tá? Então ele vai procurar, né, o próximo elemento aqui, tá? Então a partir do próximo irmão dele. E o que ele vai fazer? Pode só repetir como é que é esse next element sibling? Ele vai querer pegar o próximo elemento irmão deste cara aqui, tá? Como este cara está selecionado, tá? Ele vai pegar o próximo elemento dele, tá? Ah, tá. O próximo elemento irmão é o próximo botão, daí ele vai pegar o próximo botão. Ele vai, na verdade, o que ele está fazendo aqui, tá? Ele está pegando o próximo elemento irmão é este cara aqui, ó, tá? Eu tô aqui, tá vendo? Então eu vou para o next element, que seria este aqui, sibling, tá? Então eu vou para o irmão depois, né? O irmão do próximo elemento. Seria exatamente isso aqui. O conteúdo do próximo botão, basicamente. Isso, basicamente isso aí. Então ele vai pegar este panel aqui e vai dar se ele tem a classe, ele vai dar, na verdade, se o display for block, ele manda ser none, se não, ele manda ser block, tá? Senão ele vai ser diferente disso aqui. Porque por padrão, esse panel tem um display none, tá? Então se o display for none, ele vai mandar block. Se o display for block, ele vai botar o none. Tá? Eu prefiro trabalhar com o nome de classes, tá? Usando esse class list aqui, tá? Porque eu não trabalho aí com o estilo inline, tá? Então, tu poderia... O que ele está fazendo? Ele está dando o toggle neste elemento aqui, tá? Então, quando eu clicar neste botão aqui, este cara vai ter um toggle, ou seja, se ele está escondido, ele vira visível, se ele está visível, ele fica escondido. E aí, de acordo com isso, ele vai pegar os próximos painéis aqui. O toggle faz isso, então, ele esconde e mostra. Nesse caso, o toggle,
tá? Ele está dentro dessa class list, tá? Então, ou seja, eu vou dar um toggle nessa classe ativo, tá? Ou seja, se a classe existe, eu vou remover ela. Se essa classe não existe, eu vou adicionar ela no meu elemento, tá? Deixa eu ir aqui no meu console, tá? Deixa eu pegar este cara aqui, tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Post elements, tá? Ponto query selector. Vou pegar só o primeiro mesmo. Sim, claro. Tá. Esse elemento é essa div aqui, tá vendo? Ela tem uma classe chamada element, tá? Se eu pegar o el.classList, tá? Ele vai me dar esse nó aqui, então que só tem uma propriedade, uma classe, que é o element, certo? Se eu der um toggle, tá, em alguma classe, ou seja, active, o que acontece? Tá? Ele agora possui duas, certo? E se eu pegar e der um toggle no active de novo, tá? Ele vai remover ela. Então é isso aí. Se ele não tem essa classe, tá? Ele adiciona. Se ele tem essa classe, ele remove. Tá? E eu posso te provar que isso acontece. Porque se eu inspecionar este cara aqui, ele tem o element e tem o active também, certo? E se eu fizer o contrário, ela some daqui. Certo? Ficou mais claro agora? Sim, ficou sim. Muito obrigado. Nada. Professor, tem uma dúvida aqui. Claro. Olha só, eu vou dar uma compartilhada aqui. O troço não tá fechando, tá dando erro no console log e eu não sei porquê. Vamos tentar descobrir. Hã? Vamos tentar descobrir. Não, é uma coisa boba, com certeza. Tá vendo minha tela aí? Então, Eu dei isso daqui, tá? tá. Advent Listener e no console log ele dá erro na linha 8, dizendo que o getButton para Advent Listener não é uma função. Tá, porque tu deu um console lá. Porque assim, ó, pensa que assim, ó, tu quer adicionar o evento em um botão, né? Ou seja, em todos eles. Só que o query selector out retorna todos os elementos com a classe botão. Sim. Então tu não tem um elemento aí, tu tem todos eles. Não, pode deixar, tá certinho. Só que, Certo? tá certo. Só que ao invés de tu dar o getButton.addEventListener, tu tem que fazer o quê? Tu tem que dar um getButton.forEach, né? Ou seja, para cada elemento, tu vai dar o addEventListener. Daí. For each, Isso, que é assim, né? é o de baixo ali. Ponto. É o forEach, não. ForEach é com E maiúsculo. Ali embaixo, tá? Só que aí agora recorta esse teu próximo código aí, porque o for each ele só tem um callback que é uma função. Aí pode apagar o resto ali da linha 8 até o for each, se tu quiser. Sim. Tá? Isso, aí o for each bota parênteses aí. Aí se quiser pode declarar uma arrow function aí mesmo. Aqui que seria o Advent Listener. Não, primeiro só a arrow function, tá? Só arrow function, agora eu me perdi. É isso aqui, né? Abre os parênteses. Aqui? Antes da arrow. Tá? Isso, tá? E aí só bota o parênteses do for each ali, tá? E aí tu bota isso. Aí tu vai receber um elemento, tá? Ou seja, um button,
Pode declarar o nome que tu quiser. O O parâmetro. parâmetro. Isso. Tá? E agora, depois da flechinha ali, tu abre as chaves e dá um console log no parâmetro. Isso, tá? Que agora tu vai ver que tu vai conseguir dar o Edge Event Listener nele. Então, só para me entender, então para cada getButton, que no caso é para cada classe, ponto botão que eu clicar, ele vai receber um valor. Então, isso aqui ele consegue diferenciar os 3 botões. Isso aí. E aí cada parâmetro, sim, que tu vai dar um parâmetro ponto Edge Event Listener. Pode fazer se quiser. Parameter ponto Edge Event Listener. Tá? Aí passa o evento de clique, pode ser qualquer outro. Tá? E aí mais uma outra arrow function aí. Assim, eu não lembro de cabeça agora. A primeira apaga, primeiro tu vai abrir e fechar os parênteses. Tá certo assim? Tá, mas é antes da setinha, tá vendo que tá vermelho ali? Sim. Antes do sinal de igual, tu abre e fecha parênteses. Porque tu não tem parâmetro nenhum. Isso aí, perfeito. Aí tu não tem parâmetro, tá? E agora tu pode dar um console log no teu parâmetro, se tu quiser, ou sei lá, console log clicado, enfim. Algo que indique que tu clicou neste botão. Pode, sei lá, parâmetro de novo? Pode ser. E apaga o parâmetro ali de cima, então. Apaga esse console log aí e vamos ver. Isso. É isso, né? É isso aí. Aí agora sim, para cada item tu vai fazer alguma coisa. Sim, para cada o foreign ele no caso ele pega essa classe e para cá o foreign funcionaria só quando tu tem o query selectoral. Isso Porque aí. não faz sentido ter só query selector, né? Nesse caso não. Sim, tá, beleza. Daí aqui eu sigo com o desenvolvimento. Aqui ele pegou o clique de cada botão. Isso, vê se ele logou lá no console cada um dos teus botões quando tu clicou. Pegou um botão, pegou outro, pegou outro. Tá, agora ele pegou os botões certos. Isso. Aí agora eu só boto assim, se contém a tal classe, remove as outras, se tem uma, remove a outra, e eu faço o joguinho dele. Isso, aí que agora tu começa a brincar. Beleza, valeu. Nada. Pessoal, me deem 2 minutinhos ali que eu vou pegar uma aguinha pra mim. Eu fui botar no mudo e sair da cal. Voltei. Vocês querem mais uns minutinhos para terminar isso aí? Como é que tá indo aí, pessoal? Vocês estão conseguindo? Ou tá complicadinho ainda?
Eu tô na metade ainda, mais ou menos. Tá, beleza. Eu vou dar mais uns 10 minutinhos, então. Aí, se for o suficiente, senão eu dou mais uns minutinhos também. Quero que vocês quebrem a cabecinha aí pensando como é que eu vou fazer para resolver isso aí. Então, Léo, olha só, eu não vou ser hipócrita contigo, tá? Eu sou a favor do uso de hormônios, tá? Vou te dizer por quê. Nosso corpo, ele não é feito para ser sarado sexo sensual, tá? Nosso corpo é para ser um depósito de graxa evolucional para que nós possamos passar por períodos de escassez de alimentos, tá? Evolucionalmente, nós somos feitos para armazenar gordura para que quando nós não tivermos disponibilidade de alimentos, de suprimentos, né? Nosso corpo possa aguentar isso e usar essa gordura como fonte de energia. Ou seja, a gente não é feito para ser sarado. Ponto. Dito isso, o hormônio faz? Ele melhora a máquina, tá? Ele te deixa com a máquina melhor. Mas ele não é indispensável para o resultado. Ele é um auxílio, tá? Ele não faz nada sozinho, ele não faz mágica, é só um plus no resultado, porém ajuda, e ajuda bastante. Então a minha opinião é, se tu tiver convicto de que tu quer o resultado 100%, vale a pena. Agora, se o cara acha que não tem necessidade, que só quer ir evoluindo aos poucos, sem querer ver resultado a curto prazo, aí não tem necessidade, cara. É muito uma questão de visão dentro do que tu quer
de resultado no prazo que tu quer. E uma coisa eu te digo, assim, bem, bem, bem claro, qualquer um pode ficar que nem eu se tiver uma genética para isso, tá? Mas eu não poderia estar que nem eu se eu não usasse hormônios, entendeu? Tipo, o que eu quero dizer é que se tu tiver uma genética boa, tu pode ficar com o shape que eu tenho sem tomar nada. Mas se tua genética for uma bosta, precisa de auxílio, que é o que eu faço, reposição hormonal, entendeu? E aí, pessoal, querem uma dica, alguma luz? Ou mais uns minutinhos vocês acham que conseguem terminar? Deixa eu te fazer uma pergunta. Manda. Eu tenho, deixa eu falar aqui, eu tenho o Class List que contém a classe Raid, né? Tá. Mas na verdade isso daqui é o pai, a Class Raid está no filho. Como é que eu boto o Class List contém do filho a classe Raid, entendeu? Tá, aí tu tem que pegar o filho, porque o filho é que contém a propriedade class list. Sim, eu teria que pegar como é que eu pegaria eu botei o parâmetro, né? Sim. Como é que eu pegaria o filho do parâmetro? Aí tu pode usar dentro desse, pode pegar o parâmetro .query selector e pegar o elemento que tu quiser. Seria uma. Aí tu pode fazer isso aí também, porque não esquece. O document.query selector, o que é? O documento todo é a minha árvore HTML. .query selector, estou selecionando o elemento ali dentro, tá? Se tu Sim. já tem um botão e tu der um query selector nele, então a partir deste botão tu quer encontrar algum elemento que, né, deu match com aquela tua classe ali ou aquele teu ID, ou só o elemento mesmo, tá? Se ele só tem um filho, tu pode pegar direto este filho, né? Usando um last child, por exemplo. Ele só tem um filho. Tu poderia usar um last child, por exemplo, que retornaria o último filho deste elemento. Só que como só tem um, Parameter.lastChild. isso, vai te retornar esse último filho. Dá um console log Aham. nele para te ver. Tu tendo este filho, tu consegue dar um hide, né? Tu consegue dar um toggle em alguma classe, mas tu não consegue a partir do ply.classlist pegar o filho, tá? Tu tem que pegar o filho e a partir dele tu vai selecionar esse monte de coisa que ele tem, né? Um dos métodos é o Sim. classlist. Tipo assim, dá uma olhada ali no chat. Deixa eu ver se o parâmetro.lastChild.classlist contém hide. Pode ser, funcionaria. Só dá um console log ali no parâmetro.lastChild, ver se funciona, tá? Só que aí cuida, né? Se tu adicionar qualquer outro elemento depois daquele teu botão ali, esse teu código para de funcionar, tá? Então aí tu tem que ver, né? Vai solucionar o problema para agora, que é o que eu preciso. Mas eu sempre penso, tem em mente, né, que tu pode fazer isso aí de outras formas também, tá? Não tá errado, tá super certo, porque é isso aí que tu tem agora, né? Mas, por exemplo, se tu tivesse um query selector, né, pensando no cenário ideal assim, tu sempre selecionaria aquele filho, aquela classe, né, independente de quantos filhos tu tivesse, né? Sei lá, vai que depois tu queira adicionar uma seção dentro da outra ali, né? Mas tá super certo, tá? Isso aí já deve funcionar, porque tu tá pegando o parâmetro,
tu tá pegando aquele último filho, tá? Caso ele tenha, né? Tu pode pegar o class list dele, beleza? E aí tá vendo se ele contém aquele teu hide, tá? E aí tu remove, tá? O que Eu que entendi, mas ele não funcionou. tá? A não ser que eu tenha digitado alguma coisa errada aqui. Pode ser, vamos ver uma coisa. Deixa eu ver. Element, eu tenho aqui. Deixa eu ver uma coisa. Tá, pega o last element child, que é o melhor. Porque o last child ele só vai te dar o texto, ele não vai te dar o elemento em si. Tá. Acho que vai funcionar se eu trocar para last element child. Que aí sim tu vai ter o elemento e aí tu vai poder ter o class list. Aí isso aí já deve funcionar. Faltou um T ali, mas acho que ficou legal. Eu acho que vai começar a chover pra caramba aqui. E eu deixei o carro do outro lado da rua.
molhar um pouquinho, talvez. Pessoal, Aqui na Zona Sul já começou. eu não sei que zona é bem aqui, mas perto da Cristóvão ali. Mas daqui a pouco já tá aqui, o pessoal tá sentindo os raios já. Tá, e agora eu vou mostrar para vocês a minha solução aqui, daqui a pouquinho, tá? E aí, o que vocês acharam? Foi difícil? Foi fácil? Teve algumas coisinhas, uns detalhes para ver ainda? Tá, não te preocupa se tu não fez, não terminou, tá? Sem estresse. Mas aí eu vou ver aí, depois vocês podem me tirando as dúvidas, só que aí para quem terminou eu vou lançar o próximo projetinho pra gente prático, tá? E aí eu vou tirando dúvida dos dois, tá? Se vocês olharem o meu projeto aqui, tá? Eu tenho, né, o FAQ do Léo, 3 perguntas. Se eu clico na pergunta 1, aparece aqui a minha resposta. Pergunta 2 esconde 1, a pergunta 3 esconde a 2. E se eu clicar nela 2 vezes, ela se esconde, tá? E tudo isso levou a este código aqui. Meu HTML tem bem mais linhas que o meu JS nesse caso aqui. Tá. Dei uma olhadinha, vou dar uma explicada no que eu fiz aqui, tá? Junto com a minha marcação HTML, tá? Então a primeira coisa que eu declarei, por isso que deu erro no console lá, const elements, tá? Aqui, vai ser um document.querySelectorAllElement, tá? Esse element, tá? É cada uma das minhas divs aqui, por fora da minha pergunta e do meu answer hide, tá? No caso aqui a resposta e a classe que esconde efetivamente, tá? Então esses elementos, tá, são estes aqui, este aqui e o último lá, tá? Então para cada um destes elementos, ou seja, para cada elemento aqui, tá, eu vou fazer alguma coisa diferente, tá? Eu vou pegar o botão, então element.querySelectorButton, e aqui aquilo que eu falei, ó. Se eu selecionar o element, tá, eu estou neste elemento aqui, tá? A partir deste elemento, eu vou selecionar o button, tá? Aqui tem a class question, podia ter usado ela também, tá? Sem estresse. Vou pegar a minha resposta, ou seja, a partir do elemento que eu estou, este aqui, eu quero o last element child, tá? Que é este cara aqui, certo? E eu vou pegar também todas as minhas respostas, tá? Então, document.querySelectorAll, selecionando .element.answer, tá? Ou seja, .element.answer. Então, eu vou ter um compilado de respostas nessas answers aqui, certo? Peguei esses 3 elementos distintos aqui. Após isso, eu vou para o meu botão, tá? Ou seja, o meu botão, no caso vai ser este aqui na primeira instância, tá? Eu vou dar um evento de clique nele, certo? Então, o que eu vou fazer? Como eu tenho todas as respostas aqui, tá? Eu vou fazer um for each nelas, certo? Então, ou seja, eu tenho 3 respostas. Quando eu clicar nesse botão, eu vou iterar sobre todas as minhas 3 respostas, tá? E essa ANS aqui, de short para answer, né? Vai ser cada uma delas individualmente, tá? Ou seja, e o que eu estou fazendo? Se essa resposta aqui, tá? Ou seja, que eu peguei deste elemento aqui,
for diferente da resposta do próprio elemento, tá? Eu vou dar um hide neste cara aqui, certo? E depois eu vou pegar a minha própria answer, ou seja, este próprio cara aqui, independentemente, tá? Se eu cliquei nele ou não, e eu vou dar um toggle no hide, tá? Por quê? Porque se eu clicar nesse botão, tá? E isso aqui, tá? Vai ser verdade, mas ele não vai entrar ali. E ele vai dar um toggle na própria classe dele aqui mesmo, tá? Se eu tô com essa classe aberta aqui, tá? E eu clicar neste botão, tá? Essa resposta aqui é diferente dessa. Então, esta aqui eu vou esconder com este código aqui e vou pegar esta resposta aqui e dar um toggle no hide dela, porque ela vai estar com hide, né, como eu cliquei nela, e aí ela vai ser exibida, tá? Juntando todos esses pedacinhos aqui, tá? Eu tenho isso aqui, tá? Tem a pergunta 1, então se eu clicar na pergunta 1, tá? Essa resposta aqui é igual a que eu estou iterando, tá? Então ele vai ignorar essa parte do código aqui e vai dar um toggle nessa aqui, tá? No momento que eu clico na pergunta 2, tá? Isso aqui vai ser verdade, ou seja, essa answer que eu peguei do elemento vai ser diferente da resposta que estava ativa, tá? E aí eu vou adicionar o hide nela, tá? E aquela que eu cliquei, tá? Vai ter um toggle na classe hide aqui, tá? Basicamente, esses são os passos que eu pensei para essa solução aqui, tá? Não sei se alguém... Ô, Léo, Manda. esse teu código vai deixar em algum lugar? Posso deixar ele tanto no Sandbox quanto no GitHub depois. Vocês No querem? GitHub era legal. No GitHub é melhor? Assim, ó, vou te falar uma coisa assim da minha experiência, tá? Tá. Eu não quero ficar achando. Para mim, eu consigo seguir o teu raciocínio, Sim. mas a estrutura toda da coisa é um alienígena, entendeu? Sim. Então, se tu puder, cada código desses que tu fizer, se tu puder deixar ele disponível para nós, assim, não sei se da aula, porque o teu GitHub eu consigo acessar lá. Sim. Acho que seria legal, porque cada vai por um caminho, né? Sim. Cada vai por um caminho. A gente está, eu estou te dando assim a minha questão, como a gente está vendo fazer, tentando seguir a tua condução, vamos dizer assim. É interessante que a gente tenha acesso a esses códigos que tu fizer. Sim. Tá? Não, tranquilo. Beleza. Vou fazer o seguinte, tá? Por enquanto eu mandei aqui no chat, tá? Se vocês acessarem esse link vai ter todo o meu código ali de uma maneira meio feia, tá? Mas eu vou fazer o seguinte. Pode ser até em arquivo texto mesmo, né? Sim. Visual Code todo mundo tem, Visual Studio Code todo mundo tem, então se tu larga para nós em texto, a gente corta e cola e vai trabalhar dentro do Visual Studio, né? Sim. Beleza.
Ou como o Cássio disse aqui no chat, larga no chat aqui que a gente consegue copiar também. Não, Né? beleza. O que ficar mais prático para ti aí, para não atrapalhar para não deixar mais devagar o ritmo da aula. Sim, sim. Deixa eu... Acho que ele não faz. Acho que agora vai ficar mais bonitinho. Aí, ó. Beleza. Aqui, ó, também. Então, eu vou fazer uns guestzinhos no GitHub com todos os códigos. Tá? E aí tem um código bonitinho para vocês darem uma olhada aqui também. Tá? Os guests aqui. Os meus, né? Aqui, ó. Sample accordion, beleza. Ficou lindão. Tá? Vou tentar botar no Git. Não preciso criar um repositório só para isso aí, eu acho. Então, acho que assim já dá para a gente ter uma... Vocês terem o código ali, podem até comentar depois aqui se quiserem, tá? Léo, não entendi alguma coisa, não entendi outra, deixa ali, tá? Que aí o código vai estar sempre disponível para vocês, tá? Show de bola, tá? 8h30, tá? Eu vou lançar o próximo projetinho agora. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos abrir uma nova pasta aqui no VS Code, chamada de Mini Projeto 2. Selecionar a pasta. Esse exercício, tá? Eu acho que praticamente todo mundo já fez em algum momento da vida, tá? Então, a lógica dele não é muito difícil, tá? Mas talvez exibir isso aí no HTML ficaria, tá? Mais complicadinho. Tá? Eu vou criar também esse meu arquivo index.html, tá? E aí eu vou abrir com Live Server, eu acho que ele vai funcionar. Aí, se eu dar F5 nesse cara aqui, beleza. Já está funcionando bonitão. Tá, entendi. Aí agora vai ser aqui um conversor de temperatura, tá? Então a ideia, tá, desse próximo exercício é a seguinte, tá? Eu vou ter aqui ponto Fahrenheit, tá? E vou ter uma div aqui ponto Celsius, tá? Aqui eu vou ter um input type text id acho que tem esse H antes aqui, tá? E aí eu tenho este input aqui, input type text de Celsius, tá? Se eu salvar isso aqui, aí eu tenho um conversor de temperatura lindo aqui. Vamos deixar o nosso código mais bonito. Se eu estiver indo muito rápido, vocês me avisem. Sim, Léo. Eu tô ainda no exercício antigo. Ele Sim. não tá funcionando, mesmo eu tendo copiado que nem o teu. Tá, tu chegou a colocar ele na mesma estrutura de pasta? Tipo, os dois arquivos dentro de uma pasta? Sim, Porque o que tudo acontece? normal. Porque o meu acordeão, o meu HTML, tá, ele importa um arquivo main.js. Sim, não, ele tá importando. Quer compartilhar aí tela? Já podemos ver o que está dando de ruim. Pode ser.
Deixa eu só ver aqui, porque eu tô com 2 telas. Como é que eu faço? Tu pode selecionar qual tu quer. Se eu não me engano. Não, é que tava um em cada, né? Eu acho que deve estar vendo. Tá vendo o Visual Tô vendo o Visual Studio? Studio Code, tá, aula 2 JS. Tá, vai no teu aula 2 e HTML. Pode ser alguma coisa bem. Ah, eu acho que é. Tá, não, eu acho que eu já sei o que é. É aqui. Não, tá. Eu esqueci de trocar. Esquece, ignora. Acho que agora vai. Ah, tá. Vê aí se vai, senão a gente já te ajuda. Não. No intervalo eu te incomodo ali. Tá bom então. Quer ver agora? Não, pode dar aí pro pessoal que tá mais avançado já fazendo. Fácil. Todo mundo vai sair daqui craque em JS. Não, a gravação não, porque fica rodando o programa aqui, ele roda local. Aí eu só dei um pause na gravação e agora eu já continuei. E muito legal, teve um dia que eu desliguei meu computador, né, no meio da aula assim, e ele, como ele vai gravando e salvando em disco já, a gente não perdeu a aula. Tá? Então foi bem legal, só tive que retomar depois. Tá, então a ideia que eu tenho aqui é simples, tá? Eu digitar alguma temperatura aqui em Fahrenheit, tá? E aí, Ô, Léo, acho que tu não tá com a tela ainda. é verdade, eu não estou. Tribu. Me deem um sinalzinho aí. Agora foi, né? Foi. Tá. Agora Seguinte, tá? Eu tenho uma temperatura em Fahrenheit, qualquer, aqui, tá? E aí posso até botar um botãozinho aqui em converter, tá? Acho que fica legal assim. Então, converter para C. E aqui o contrário. Converter para. E aqui a gente pode ter uma results, tá? Ó, a galera deu uma pescada no luz aqui, se eu cair vocês já sabem. Tá? Eu volto no Wax ali com vocês. Tá. Tá chovendo pra caramba, ou é impressão minha, porque eu tô isolado aqui, eu não sei muito. tá chovendo muito. É. Muito mesmo. Lá. Aí dá pra botar uma outra gíria aqui. Tá?
Aí dá pra botar aqui, sei lá, temperatura X em C equivale a Y em Fahrenheit, tá? Só que aí aqui você pode fazer o seguinte, Fahrenheit equivale a Y em C, tá? E aí exibir uma ou outra dessas aqui, tá? Então ficaria assim, tá? Se eu clicar, né, vou digitar, sei lá, a temperatura aqui, tá? Pum, clicou aqui, tá? É zero, tá? E aí tu vai fazer o quê? Vai exibir aqui, ó. Quando eu clicar em converter para C, tá? O que vai acontecer? Vai fazer aqui temperatura, né? Ou seja, 32 graus em Fahrenheit equivale a tantos em Celsius. Quando eu clicar em converter para Fahrenheit aqui, vai mostrar o contrário. O contrário, vai pegar essa temperatura e colocar para cá, tá? Léo, eu não sei como é que eu faço essa conversão aqui, tá? Não tem problema, eu vou dar para vocês. Tá? Celsius to Fahrenheit. Acontece aqui. Tururu, tururu. Posso colocar aqui no chat para vocês. Se eu tivesse copiado essa, colocando legal, né? Copiar. Tá? Então, é isso aqui, tá? Ou seja, 0 graus Celsius vezes 9/5 mais 32 é igual a temperatura em Fahrenheit, tá? Vocês podem... E, Léo, como é que eu faço o contrário? Tá? Aí a gente faz o seguinte. Celsius. E aí a gente copia essa aqui, tá? E cola a fórmula aqui para vocês, tá? Tá? Utilizaremos essas duas continhas matemáticas aqui, uma para converter de um para outro e de outro para um, tá? Se a gente for sem luz, né? Então, o próximo exercício é isso aqui, tá? Com o JavaScript, fazer essa conversão e exibir ela aqui, tá? Teoricamente simples, tá? Tem alguns detalhes aí para cuidar, pegar os valores daqui, converter para cá e jogar na tela, certo? O pessoal está tendo os probleminhas com luz aí, tá? Eu talvez tenha aqui também. Vamos fazer um intervalinho agora até as 9, tá? E aí a gente volta já para talvez continuar aí mais um pouquinho e terminar esse exercício hoje, da conversão de temperatura, certo? Então, vejo vocês daqui a pouquinho. Marília, se quiser, já pode me compartilhar a tela aí no intervalo, ou se quiser fazer um lanche, depois voltar. Tu sabe, tu quer fazer um intervalinho aí ou não? Não, Eu tô não. tranquilo. Vamos lá, depois eu vou buscar uma água nova ali. Vamos ver depois. Deve ser alguma coisa idiota, certo? Os erros geralmente são assim. Compartilha aí pra nós. Tá. Só no HTML ali. Dá um ponto barra aula 2 ali. Você vai. Onde? Lá embaixo, lá no script SRC. Antes dele, dá um ponto. Antes no início, dá um ponto barra. Mas ele tava funcionando antes, eu acho que Ah. não é isso. Então, vamos ver. Abriu ele no navegador ali. Olha, ele dá aqui, ó, nas linhas 4 e 3 do JavaScript. É que tá ali Query Selection. Query Selector.
Ó, element.query selection. Escrevi errado. Ah, sempre, né? Aí. Ah, isso. Valeu. Boa. Beleza. Ah, gostei da lição de tipo de Pokémon. Pô, já incorporou o projeto final. Tá. Valeu. Valeu. Eu vou ali buscar uma água e já volto aí, tá, pessoal?